nome do povo do município de Ubá, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta sessão ordinária, dia 23 de março de 2020. Solicito, por gentileza, do senhor secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Alexandre de Barro Mendes. Presente. Anteres Gomes de Aguiar. Presente. Daci Pires da Silva. Presente. Edeir Pacheco da Costa. Presente. Justo Fazola Filgueiras. Presente. Jane Cristina Lacerda Pinto. Presente. Jorge Custódio Gervásio. Presente. Joseli Anise Pinto. Presente. José Alberto Reis Filgueira. Presente. Luiz Carlos Teixeira Ribeiro, presente. Rosângela Maria Alfenas de Andrade. Presente. Em discussão a ata do número 185 da sessão anterior. Não havendo quem queira se manifestar, vamos colocar em votação. Aqueles que tiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Que discordarem, que se manifestem, por favor. Ata aprovada por todos. Leitura do protocolo. Ofício 67 do Gabinete do Prefeito. Senhor Presidente, comunico a Vossa Excelência que vi-me no imperativo de opor veto ao projeto de lei número 6 de 2019, originário dessa Câmara Municipal, acolhendo exposição de motivos da Secretaria Municipal de Saúde, cópia anexa, e adoto como razões de veto. Analisando o projeto de lei referenciado, oferecida a sanção de Vossa Excelência, pela colenda Câmara Municipal de Ubá, apesar de vir o projeto de lei desacompanhado de justificativa, reconhecemos ser boa a intenção do seu autor em trazer transparência ao processo de tramitação dos pedidos de consulta. Contudo, dada a sua complexidade e aos problemas atuais enfrentados pela Prefeitura Municipal de Ubá, relacionado a eventos naturais, enchentes, a Secretaria Municipal de Saúde informa a impossibilidade técnico-operacional de cumprir os dispositivos do projeto de lei, pelo que solicitamos o seu veto pelos motivos que expomos a seguir. Mensagem número 11, de 20 de março de 2020. Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 205 mil ao Orçamento Municipal de 2020. Recursos de custeio oriundos da Secretaria do Estado de Saúde destinados à manutenção dos serviços de média e alta complexidade no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Saúde, e dá outras providências. Cópia, senhor presidente. Uma cópia, vereadora Rosângela. Excelentíssimos senhores, diante da situação vivenciada pela sociedade brasileira, decorrente dos casos de Covid-19, coronavírus, e tendo em vista o deliberado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através da resolução conjunta PGJ-CGMP, número 1 de 2020, e do comunicado conjunto PGJ-CGMP do 18/3/2020, adota-se nas promotorias de justiça da comarca de Ubá as seguintes medidas por tempo indeterminado: suspensão de todos os atendimentos presenciais, suspensão de todas as audiências extrajudiciais no âmbito do Ministério Público, ressalvadas de naturezas essencialmente urgentes. Bruno Fernando Torres Lana, Bruno Guerra de Oliveira, Marcele Cristina Cavalcante Amaro, Letícia Vidal Trócoli Guerra de Oliveira, Thaís Silva de Melo Lamin, Tereza Raquel Dávila Riane Lana. Ofício SG 03/2020. A Prefeitura acusa o recebimento dos ofícios 16, 26, 28, 36 e 38 de 2020, informa que os documentos foram encaminhados aos setores competentes. Ofício número 79 de 2020.
Prezado presidente, venho comunicar que, nos termos da Portaria Conjunta 29 de 2020, haverá a suspensão do atendimento presencial dos eleitores no cartório eleitoral, no período de 18 a 31 de março, sujeito à prorrogação, diante da necessidade de se evitar contaminação de grande escala do novo coronavírus e de se restringir os riscos como prioridade pública. Rogéria de Freitas Teixeira, chefe do cartório. Ofício 66 do Gabinete do Prefeito. Com os cumprimentos do prefeito, encaminho-lhe para conhecimento dos senhores vereadores o arquivo dessa Câmara, cópia dos seguintes documentos. Decreto número 6.355 dispõe sobre a gratificação por desempenho e produtividade no âmbito da estratégia de saúde. Decreto 6.356 declara situação de emergência em saúde pública. Lei Complementar número 2.206, que dá nova redação ao artigo 2º da Lei Complementar Municipal 134. Lei número 4.756, que autoriza a suplementação de auxílio financeiro à Sociedade Ubaense de Artes e Ofícios. Termos de colaboração 24, 25, ao Lar Ubaense de Proteção e Amparo ao Menor. Termo de colaboração 26, ao Movimento Cultural São José. Termo de colaboração 27 e 28, Associação Beneficente Católica. Termo de colaboração número 29 e número 30, Departamento de Assistência Social João de Freitas. E termo de colaboração 31, com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAE. Resposta ao ofício CMU 347 de 2019, da representação 56 de 2019. Em resposta ao ofício em referência, informamos que foi concluído o serviço mencionado na representação Rua Pedro Costa, bairro São João, conforme a ordem de serviço. Alexandre José Greco, Gerência Regional de Ubá. Só, presidente. Tem pareceres? Tem. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tomadas de Contas. Projeto em epígrafe de autoria da mesa da Câmara Municipal de Ubá fixa o subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários do município de Ubá para a legislatura 2021-2024 e dá outras providências. Pelas razões expostas, a Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas opina pela aprovação do projeto de lei número 12 de 2020. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. De autoria da mesa, composta pelos vereadores Jorge, Jane e Luiz Carlos, projeto em epígrafe dispõe sobre a alteração da redação do artigo 23 do inciso 3º e do artigo 40, e revoga o artigo 35 da Lei Complementar 199 de 2019, que dispõe sobre a reestruturação do plano de cargos e carreiras e vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Ubá. Assim, não havendo vício de iniciativa na matéria, pois a proposição se adequa às disposições legais inseridas no texto constitucional e na Lei Orgânica Municipal, esta comissão manifesta-se favorável à aprovação do projeto de lei complementar número 2 de 2020. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. De autoria da mesa diretora, o projeto em epígrafe dispõe sobre a regulamentação do programa de capacitação dos servidores da Câmara Municipal de Ubá, disposto no artigo 34 da Lei Complementar 199, de 2019. Assim, não havendo vício de iniciativa na matéria, pois a proposição se adequa às disposições legais inseridas no texto constitucional e na Lei Orgânica Municipal, esta comissão manifesta-se favoravelmente à aprovação do projeto de resolução número 1 de 2020. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tomadas de Contas. Projeto de resolução 1 de 2020.
É possível que a Câmara Municipal de Ubá regulamente o programa de capacitação em que haja o custeio de adicional por escolaridade aos servidores efetivos, pois isso se encontra dentro da constitucionalidade prevista em lei. O projeto em tela atende aos requisitos legais que disciplinam a matéria, não havendo óbice a sua aprovação por esta Casa. Pelas razões expostas, a Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas opina pela aprovação do projeto de resolução número 1 de 2020. E parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O projeto em epígrafe acrescenta o artigo 3º-A na Lei número 4.746, de 2 de janeiro de 2020, que dispõe sobre a regulamentação de auxílio-transporte aos servidores da Câmara Municipal de Ubá. Logo, diante de todo exposto, conclui-se que o município tem competência comum e suplementar para legislar sobre o conteúdo da proposição ora analisada, e a iniciativa cabe a qualquer vereador. Portanto, não havendo vício de inconstitucionalidade ou ilegalidade que maculem o projeto de lei número 10 de 2020, esta comissão manifesta-se favorável à sua aprovação. É só, presidente. Encaminho o ofício 067/2020 do senhor prefeito para a Comissão de Redação do Orçamento de Finanças e Tomada de Conta. E o projeto de lei 022/2020 para comissões de legislação, justiça e redação final e saúde. Leitura das proposições dos senhores vereadores. Vereador Antero Gomes de Aguiar. Obrigado, presidente. Senhor presidente, indicação número 061/2020. Senhor presidente, o vereador que abaixo assina requer, na forma regimental e após devida aprovação em plenário, o envio de correspondência ao prefeito de Ubá, senhor Wellington Teixeira Filho, para solicitar que se determine o setor competente que realize o cascalhamento da rua projetada que foi aberta ligando a rua Fizim Pirosca ao bairro Rosa e Toledo. Na rua Argélia do bairro Fazendinha. Assim, contar com o prestativo do apoio do nosso padre firme, plenário vereador Lincoln Rodrigues da Costa, da Câmara Municipal de Ubá, aos 25 dias de março de 2020. Senhor presidente. Vereador Edeir Pacheco da Costa. Indicação, senhor presidente. O vereador que abaixo assina requer, na forma regimental e após a devida aprovação plenária, o envio de correspondência ao prefeito de Ubá, senhor Edson Teixeira Filho, para solicitar que determine o setor competente que realize a limpeza geral dos bairros Noé Batalha e Cristo Redentor. Uma representação, o vereador que abaixo assina requer, na forma regimental e após a devida aprovação plenária, o envio de correspondência à gerência local da Copasa, solicitando que realize a reforma da rede de esgoto numa área de servidão existente no bairro Concórdia. Um requerimento dos vereadores, o vereador que abaixo assina requer, na forma regimental e após a devida aprovação plenária, o envio de correspondência ao prefeito de Ubá, senhor Edson Teixeira Filho, para solicitar que determine o setor competente que realize o patrulhamento e cascalhamento das estradas da comunidade do Ubazinho. Um outro requerimento também, o vereador que abaixo assina requer, na forma regimental e após a devida aprovação plenária, o envio de correspondência ao prefeito de Ubá, senhor Edson Teixeira Filho, para solicitar-lhe que determine o setor competente que realize o patrulhamento e cascalhamento nas estradas da comunidade Ubá Pequeno. Também, da mesma forma, o requerimento, senhor presidente, o vereador que abaixo assina requer, na forma regimental e após a devida aprovação plenária, o envio de correspondência ao prefeito, senhor Edson Teixeira Filho, para solicitar-lhe que determine o setor competente que realize o patrulhamento e cascalhamento da estrada da Barrinha, sobretudo na comunidade de Pedra Branca. E, por último, a outra indicação, 063, o vereador que abaixo assina requer, na forma regimental e após a devida aprovação plenária, o envio de correspondência ao prefeito de Ubá, senhor Edson Teixeira Filho,
para solicitar-lhe que determine o setor competente que realize uma operação tapa-buracos no bairro Primavera. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Gilson Pica-Pau. Indicação 059. Senhor presidente, o vereador que abaixo assina requer na forma regimental e após a devida aprovação plenária o envio de correspondência ao prefeito de Ubá, o senhor Edson Teixeira Filho, para solicitar-lhe que determine o setor competente que realize a reforma da cabeceira da ponte de madeira da comunidade da Boa Vista. Indicação número 060. Senhor presidente, o vereador que abaixo assina requer na forma regimental e após a devida aprovação plenária o envio de correspondência ao prefeito de Ubá, o senhor Edson Teixeira Filho, para solicitar-lhe que determine o setor competente que realize a limpeza com passagem da roçadeira e patrol nas estradas da comunidade de Milho Verde, Morro da Muxiba, Cachoeirinha e Córrego Santo Anastácio. Indicação 062/2020. Senhor presidente, o vereador que abaixo assina requer na forma regimental e após a devida aprovação plenária o envio de correspondência ao prefeito de Ubá, senhor Edson Teixeira Filho, para solicitar-lhe que determine a Secretaria do Meio Ambiente e Mobilidade Urbana que realize o desassoreamento do rio no trecho que passa próximo ao número 6 da rua Geraci da Silva Marcos, bairro Meu Sonho. Requerimento número 030/2020. Senhor presidente, o vereador que abaixo assina requer na forma regimental e após a devida aprovação plenária o envio de correspondência ao prefeito de Ubá, o senhor Edson Teixeira Filho, para solicitar-lhe que determine o setor competente que realize o corte de 2 moitas de bambu e uma árvore localizada próximo ao número 99, na rua Marieta Augusta Silva Marcos, bairro Olaria. Esta solicitação reitera a indicação número 019/2020 dos vereadores Edei Pacheco da Costa e Gilson Fazola Filgueiras, Pica-Pau. Vereador Jorge Custódio Gervásio. Só um minutinho, senhor presidente, tem uma outra aqui. Pois não. Representação número 017/2020. Senhor presidente, o vereador que abaixo assina requer na forma regimental e após a devida aprovação plenária o envio de correspondência à gerência local da Copasa, solicitando que sejam feitos o tapamento e recomposição asfáltica de um buraco decorrente de uma obra realizada pela companhia na rua Adolfo Pereira Cortês, bairro São Domingos. Assim, na expectativa de contar com o apoio dos nobres pares firma, plenário, vereador Lincoln Rodrigues Costa, Câmara Municipal de Ubá, aos 23 dias de março de 2020. Vereador Gilson Fazola Filgueiras, Pica-Pau. Só isso, senhor presidente. Obrigado. Vereador Jorge Custódio Gervásio. Senhora presidente em exercício, o vereador que abaixo assina requer na forma regimental e após a devida aprovação plenária o envio de correspondência ao prefeito de Ubá, senhor Edson Teixeira Filho, para solicitar-lhe que determine ao setor competente que realize vistoria urgente e que tome as devidas medidas de preservação da saúde pública em relação aos imóveis abandonados no calçadão Ibrahim Jacó, especialmente aquele em que funcionava a loja A Soberana, a pedido da presidente da Amacem, senhora Sônia Maria Jacó Rodrigues, e do senhor Genito Pires do Amaral. Estes imóveis foram invadidos pelas 2 enchentes ocorridas na cidade, recentemente, sem que seus proprietários tomassem as devidas providências de limpeza e higienização, sendo possível observar em seu interior grande acúmulo de resíduos e água parada, que tem gerado mau cheiro, infestação de moscas e receio pela possibilidade da proliferação de doenças na população e usuários do calçadão. Requer ainda que cópia desta indicação seja encaminhada à senhora Sônia e ao senhor Genito, acima mencionados. Assim, na expectativa de contar com o apoio dos nobres pares, afirma. Plenário, vereador Lincoln Rodrigues da Costa, 23 de março de 2020.
Vereador José Roberto Reis Filgueira. Indicação 65/2020. Senhor presidente, o vereador que abaixo assina requer na forma regimental e após a devida aprovação plenária o envio de correspondência ao prefeito de Ubá, senhor Orestes Teixeira Filho, para solicitar-lhe que analise a possibilidade de acionar a Copasa e Energisa no intuito de propor medidas que permitam a prorrogação dos prazos de vencimento das contas de água e luz referente aos meses de março e abril em nosso município, especialmente para a população de baixa renda e os em vulnerabilidade social, além dos micro e pequenos empresários que estão tendo seu faturamento comprometido em virtude das restrições que estão sendo impostas como forma de enfrentamento ao coronavírus. Requerem que cópia dessas seja enviada às duas concessionárias para a ciência e analise a viabilidade da proposta. Justificativa. A crise econômica causada pela pandemia de Covid-19 está entrando para a história como uma das piores que o mundo já presenciou, causando efeitos devastadores na economia mundial. Em nosso município, a situação não está sendo diferente, e tendo-se em conta o decreto 6.362, do dia 22/3/2020, que determinou a suspensão das atividades comerciais e industriais da cidade de Ubá pelo prazo de 15 dias. É de se esperar uma diminuição significativa na renda da população que atua nesses segmentos em nosso município. Em paralelo, é de conhecimento de todos que a recomendação geral para combate a essa doença e prevenção ao contágio é que as pessoas permaneçam em suas casas, mantendo o máximo de cuidado possível, como a higiene local e pessoal. Nesse sentido, é fundamental que se reconheça que a suspensão do fornecimento de água e luz pode causar um efeito alarmante, prejudicial e negativo nos esforços que estão sendo empenhados para contingenciamento desse vírus, uma vez que permanecer em casa e cuidar da higiene demanda, dentre outras coisas, a disponibilidade desses dois serviços essenciais. Destaco ainda que medidas semelhantes já estão sendo tomadas em outros municípios em todo o Brasil, o que reforça a importância deste pedido e fortalece a preocupação que devemos ter em preservar a continuidade do fornecimento de água e luz para toda a população. Assim, a expectativa de contar com o apoio dos nossos pares, firmo, plenário, vereador Lincoln Rodrigues Costa, na Câmara Municipal de Ubá, aos 23 dias de março de 2020. José Roberto Filgueira, sócio presidente. Muito obrigado. Ordem do dia. Projeto em regime de urgência. Primeira discussão e votação do projeto de lei 020/2020, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 462.632,73, junto ao orçamento municipal de 2020, referente à transferência de recurso da AGEVAP para elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada, PMGIRS, no âmbito da Secretaria Municipal do Ambiente, Mobilidade Urbana e da outras providências. A matéria está em discussão. Senhor presidente. Pois não, vereador. Nós estamos votando aqui mais uma abertura de crédito aqui, e aí tem que alterar aqui lei orgânica não, PPA, LDO, para que o município possa receber esse recurso. Mas o que eu quero destacar aqui desse projeto é a eficácia e o esforço do prefeito Edson e do secretário do Meio Ambiente, da equipe dele, dos técnicos da Secretaria do Meio Ambiente, em tanto aí o meio notícias ruins, né, 2 enchentes seguidas, o vírus aí afetando todo o país, e o prefeito aí recebe aí essa notícia, né, esse recurso que foi determinante o empenho do prefeito com o secretário de obra, a equipe técnica da Secretaria de Obras do Meio Ambiente, liderado pelo senhor Vicente, que conseguiu, junto à AGEVAP, que é a agência, é a Associação Progestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.
essa associação ela recebe todo o recurso que paga, que as pessoas usam a água e paga o uso da água, vai para a associação. E aí a associação distribui para os municípios. Só que ela não distribui assim para todos os municípios. Tem que ter projeto, o projeto tem que ser bom. E aí eu destaco aqui o empenho do prefeito e toda a equipe da Secretaria do Meio Ambiente, que conseguiram aprovar esse projeto, que é o projeto, a elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Recursos, Plano Municipal de Gestão Integrado de Resíduos Sólidos, que conseguiu aprovar, fizeram um chamamento público, o município apresentou esse projeto e eles foram contemplados. E aí no estado todo, no nosso estado, na nossa região, que é uma região muito grande, a Fundo Perdido conseguiu R$ 462.632 para ajudar na contratação de uma equipe especializada para estar ajudando a elaborar esse plano municipal. A gente destaca isso e foi fundamental para conseguir esse recurso o projeto do prefeito aqui, que é o PSA, que é o Plano Pagamento por Serviços Ambientais. Foi fundamental. Então, a gente destaca isso aqui, é uma conquista do prefeito, de toda a equipe dele. O BAR recebe mais recurso aí, não vai tirar do cofre público, né, do recurso do município, para pagar aqui essa equipe, para elaborar esse plano, que a Lei Federal 12.305 determina que todo município tem que ter esse plano municipal de resíduos sólidos. O BAR foi contemplado com esse recurso e veio em boa hora. Muito obrigado, presidente. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, vamos colocar em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Que discordarem, que se manifestem, por favor. Projeto aprovado por todos. Projeto em discussão e votação final. Discussão e votação final do projeto de lei 016/2020, que institui o Dia Municipal de Conscientização e Enfrentamento à Fibromialgia do município de Ubá. A matéria está em discussão. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, vamos colocar em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Que discordarem, que se manifestem, por favor. Projeto aprovado por todos. Discussão e votação final do projeto de lei 017/2020, que dispõe sobre o atendimento aos portadores de fibromialgia em filas preferenciais do município de Ubá e da outras providências. A matéria está em discussão. A matéria... Com a palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, eu sou autor aí desses dois projetos de lei, falando um pouquinho sobre a fibromialgia, né? Acho que muitos que estão até nos assistindo aí sabem do que a gente está falando, né? Muitas das vezes a gente faz algumas críticas quando alguém fala que tem fibromialgia, porque a gente não consegue enxergar, né? Mas as pessoas que têm sabem que têm, né? E hoje estima-se que temos no Brasil em torno de 4 milhões de pessoas que têm esse problema. Então, quando nós colocamos aqui, né, o dia 12 de maio, que é a nível mundial, que a gente fala sobre a fibromialgia, é um dia internacional, né, que é dedicado aí às pessoas que são portadores da fibromialgia, e também entrando aqui com esse projeto de lei para dar aí um atendimento especial às pessoas que têm esse sintoma, né, e que possa ter um atendimento preferencial nas filas, né, de fazer os seus pagamentos, boletos bancários. Então, acho que é uma forma de a gente dar aí às pessoas portadoras também os direitos, como os direitos, né, dos aposentados, das pessoas idosas. Então, a gente sabe que é um número muito grande, né, principalmente a gente observa que a fibromialgia ela pode ser tanto, não existe a idade, né, ela pode ser tanto novo quanto as pessoas mais velhas. E a proporção é muito grande para as mulheres. Isso tem acontecido muito, a gente sabe, muitas pessoas que clamam, né? E são dor no corpo inteiro, né? Perda de sono, e mesmo que durma bem, mas ainda essas pessoas conseguem permanecer no outro dia com cansaço, como se não tivesse nem
dormido à noite. Então, é uma forma de a gente aí estar também observando também os portadores com fibromialgia, como outras doenças também, que precisa ser dado atenção especial. Muito obrigado, senhor presidente. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, vamos colocar em votação. Aqueles que tiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Que discordarem, que se manifestem, por favor. Projeto aprovado por todos. Discussão e votação final do projeto de lei 018/2020, que altera a lei municipal número 2422, de 28 de maio de 1993, que institui e regulamenta a Comenda Ari Barroso no município de Ubá. A matéria está em discussão. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, vamos colocar em votação. Aqueles que tiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Que discordarem, que se manifestem, por favor. Projeto aprovado por todos. Projeto em primeira discussão e votação. Primeira discussão e votação do projeto de lei, resolução 02/2020, que dispõe sobre o regimento interno da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Ubá. A matéria está em discussão. Senhor presidente, com a palavra. Pois não, vereador. Senhor presidente, quando ainda diretor da escola, né, no período anterior, a gente estava fazendo também aí um regimento interno da escola, né? Mas eu não pude ainda ler esse que aqui está, então gostaria de pedir vista aí até a próxima reunião ordinária dessa casa. Muito obrigado. Vista concedida ao vereador Edei. Discussão e votação única da emenda 01, que altera a redação do terceiro acrescimento do artigo 2º da Lei 3.099/2001, proposto pelo artigo 1º do projeto de lei 019/2020, que altera a lei municipal número 3.099, de 25 de setembro de 2001, que institui e regulamenta as concessões do título de cidadania honorário de Ubá e do título de personalidade ubaense do ano. Algum vereador gostaria que lesse a emenda? Que ela já foi lida, né? Tá. A matéria está em discussão. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, vamos colocar em votação. Aqueles que tiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Que discordarem, que se manifestem, por favor. A emenda aprovada por todos. Primeira discussão e votação do projeto de lei 019/2020, que altera a lei municipal número 3.099, de 25 de setembro de 2001, que institui e regulamenta as concessões do título de cidadania honorário de Ubá e do título de personalidade ubaense do ano. A matéria está em discussão. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, vamos colocar em votação. Aqueles que tiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Que discordarem, que se manifestem, por favor. Projeto aprovado por todos. Primeira discussão e votação do projeto de lei 006/2020, que institui o programa Adote uma Lixeira, do município de Ubá e da outras providências. A matéria está em discussão. A matéria está em discussão. Senhor presidente. Pois não, vereador Zé. Então, a gente tem passado tanto problema aí com lixo, né, com enchente nos últimos anos, nos últimos meses, e o lixo, ele agrava muito esse problema, né? O lixo, ele ajuda aí a entupir os bueiros, aí contribui com o alagamento das ruas, a gente sabe disso. Mas o objetivo do projeto aqui, em si, é a gente trabalhar essas lixeiras, a adoção dessas lixeiras, incentivar a reciclagem. A gente colocar essas lixeiras em pontos estratégicos para a gente conscientizar a população que a reciclagem, ela além de gerar
renda, ela vai, para algumas pessoas, ela vai gerar economia para os cofres públicos. Hoje o município paga, em média, R$160 mil para levar o lixo para Juiz de Fora, né? E nós temos a Reciclau, que a gente sabe que é a Associação dos Catadores, mas a Reciclau ela não consegue, ela não dá conta, e distante da cidade, nem todo mundo conhece, sabe onde fica a Reciclau e tem essa disponibilidade para ir lá. Esse trabalho, esse projeto aqui, a gente permitindo a parceria do poder público com a iniciativa privada, adotar uma lixeira, colocar lá o slogan da empresa e as pessoas conscientizando e de colocar ali nessa lixeira o material reciclado, os próprios catadores, que hoje muitos vivem disso, eles poderão fazer esse trabalho dessa coleta e impedir que esse lixo que pode ser reciclado, ele vá para o aterro, né? Vai gerar um custo para o município muito grande. Até mesmo a Reciclau poderá se organizar com um caminhão que a Secretaria do Meio Ambiente fornece para eles uma vez por semana, poderá recolher esse material. Então, é um projeto que a gente tem que trabalhar ele, mas o primeiro passo já foi dado aqui, autorizando essa parceria com a iniciativa privada de colocar essa lixeira e dispor a marca dela nessa lixeira, e as pessoas aí depois havia um trabalho de conscientização para os moradores começar a reciclar o lixo. Se a gente for observar, 80% do lixo que nós produzimos hoje em casa, ele é reciclável. Se a gente chegar em casa hoje, fazer um exame lá, a gente olhar no nosso lixo, vai ver que 80% do nosso lixo hoje, ou até mais, é reciclado. Então, a gente pode usar essas lixeiras, né, para a gente estar reciclando o nosso lixo e diminuindo esse valor que nós pagamos para aterrar esse lixo de fora, que é, em média, R$160 mil que paga todo mês. E dá aí quase 2 milhões por ano, e a gente pode ajudar a diminuir esse valor. Obrigado, presidente. A matéria está em discussão. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, vamos colocar em votação. Aqueles que tiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Que discordarem, que se manifestem, por favor. Projeto aprovado por todos. Primeira discussão e votação do projeto de lei 011/2020, que dispõe sobre a fixação de cartaz alertando sobre os perigos da automedicação em todas as farmácias, drogarias, hospitais, localizados no município de Ubá, e da outras providências. A matéria está em discussão. Presidente. Pois não, vereador. Esse projeto também é de minha autoria, e eu queria fazer alguns destaques aqui, que acho que é interessante, vale a pena a gente comentar, né? Quando a gente fala em automedicação, o que se entende, né? Que a automedicação se define pelo uso indiscriminado de remédios sem a prescrição de um profissional de saúde. Quando nós fazemos o uso de um dipirona, né, que é um remédio, nós usamos ele quase que normal, sem um médico estar receitando. A cabeça doeu, você vai lá, toma um dipirona. Sentiu uma dor, toma um dipirona. Então, a gente toma os remédios, muitas vezes sem prescrição médica. Mas qual que é o objetivo nosso aqui, do projeto? É deixar bem claro para a pessoa que está fazendo o uso desses medicamentos, que ela tomou uma vez ali e tal, mas isso virá uma rotina na vida dela. Isso virar uma rotina pode gerar alguns problemas para ela. Até mesmo ela tomando esse medicamento, sendo uma coisa rotineira na vida dela, se tornar um hábito, pode até mascarar um outro problema que ela possa ter, e esse medicamento ele escondeu um tipo de problema que ela tem, que se for diagnosticado antes de se agravar, com tratamento ela pode se curar. Então, tem vários outros problemas, né? A dose excessiva pode correr um risco de overdose. Então, é sempre esse projeto, ele vem esclarecer as pessoas dessa automedicação, porque, aparentemente, é uma coisa inofensiva, mas isso, se tornando uma rotina, pode acarretar vários problemas na saúde da pessoa. Então, aqui as farmácias, os hospitais, os laboratórios, colocar, né, o material que vai ser confeccionado essa placa. Vai ficar a critério do órgão, né, que colocar, não precisa ser uma placa lá de metal, uma coisa bem simples, questão de orientar as pessoas, embora isso já seja comentado em várias reuniões, isso já seja falado várias vezes, mas é importante estar sempre falando sobre isso, porque o uso disso contínuo, do medicamento contínuo,
pode ter mascarar um outro problema que a pessoa possa ter e ela ter consequências depois mais sérias. Muito obrigado, presidente. A matéria está em discussão. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, vamos colocar em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Que discordarem, que se manifestem, por favor. Projeto aprovado por todos. Primeira discussão e votação do projeto de lei 021/2020, que autoriza o Poder Executivo a suplementar a subvenção social destinado ao Bom Sucesso Futebol Clube deste exercício. A matéria está em discussão. Senhor presidente. Pois não, vereador Gilson. Senhor presidente, colegas vereadores, imprensa aqui presente, só para dizer aqui, senhor presidente, essa subvenção social é do presidente Jorge Gervásio. Ele colocou essa emenda no Bom Sucesso Futebol Clube através da subvenção social, porque o presidente tinha colocado a dotação orçamentária do orçamento do município. Então, teve que fazer a subvenção social e o presidente destinou esse valor de R$8.000 para o Bom Sucesso Futebol Clube. Então, senhor presidente, eu quero deixar bem claro essa emenda do senhor vereador aí. Senhor presidente, eu fui, muito massacrado hoje no WhatsApp. Então, mas eu sou assim, eu faço o meu trabalho, as minhas emendas de vereador, aonde que foi destinada, eu coloquei R$10.000 para o Asilo São Vicente, aonde, junto com os colegas vereadores aqui, o Edeir Pacheco, o vereador Escuro, e o pastor Darcy e o prefeito municipal de Ubá, ele comprou um veículo para o Asilo São Vicente de Paula. O Patronato São José, eu já faço um trabalho lá no Patronato São José, mais de 18 anos, é só procurar a irmã, eu e o colega vereador Edeir Pacheco, nós fomos lá, aula de música, natação, hip hop, taekwondo, capoeira e tudo. Nós fomos lá e nós até pedimos a diretora da Câmara Municipal de Ubá aqui, porque na próxima aqui, para trazer o trabalho que foi feito lá. E nós também, senhor presidente, nós colocamos das nossas emendas de vereador em várias obras da cidade, aonde que ficou deixada mais de 30 anos que o prefeito asfaltou o Santa Bernadette, o bairro Palmeiras, lá o bairro São João, e o pessoal não vê. E poste, e luz. E isso que eu quero dizer, senhor presidente. E nós apoiamos também a taekwondo e a capoeira, junto com o vereador Escuro, aonde que nós fomos, o Escuro foi o presidente do esporte no ano de 2017 e 2018, nós vamos pedir a relação, senhor presidente, do que nós ajudamos, junto com a Prefeitura Municipal de Ubá, essa pessoa onde que eu coloquei a verba para ele de vereador e é o prefeito que coloca. Então, a gente vai pedir a relação só tudo. Então, senhor presidente, quero agradecer a Vossa Excelência de ter colocado esse valor de 8.000 da sua subvenção social, aonde que está fazendo um trabalho de crianças lá no Bom Sucesso. O Arnaldo faz um trabalho que ele vinha lá na Olaria, ele estava no Derminas e agora ele está lá no Bom Sucesso Futebol Clube. E quando estava lá na Olaria, fazia um trabalho maravilhoso, não tinha crítica, não tinha nada. Agora foi para o Bom Sucesso Futebol Clube. Eu não faço parte da diretoria do Bom Sucesso, é só ir lá conferir, mas eu sou integrante lá e tudo, mas a gente fiscaliza, é só conferir o portal de transparência da prestação de conta lá do Bom Sucesso Futebol Clube, que é feito para a Prefeitura Municipal de Ubá. Só isso, senhor presidente. A matéria está em discussão. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, vamos colocar em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Que discordarem, que se manifestem, por favor. Projeto aprovado por todos. Discussão e votação da proposição de senhores vereadores. Algum vereador gostaria de destacar alguma proposição para discussão e votação em separada? Senhor presidente. Pois não, vereador Zé Weto. Queria destacar minha indicação 65,
Mais algum podemos colocar? Então, Eu queria separar. Peraí, vou dar uma olhada aqui. A 060 e vou englobar a 062 com a 030, que é do mesmo setor. Só duas, rapidinho. podemos colocar as outras, então? Propõe aqueles que tiverem de acordo permaneçam como se encontram, que discordarem que se manifestem por favor. Proposições aprovadas por todos. Uma indicação 065 da autoria do vereador José Roberto Reis. Com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, as pessoas que nos acompanham aqui pela TV Câmara, TV Legislativa. Bom, senhor presidente, a gente está passando um momento aqui na cidade, no país, até no mundo, né, esse problema dessa pandemia. E fato é que isso vai trazer aí um desgaste muito grande para a economia do país. E quem vai primeiro sentir isso são os trabalhadores e os pequenos, os microempresários, né, que vão estar aí por 15 dias com as portas fechadas, e eles vão ter aí uma queda no seu faturamento. Porém, como a gente leu aqui, precisa-se de água para estar trabalhando, ou quem vai trabalhar com as portas fechadas, né, precisa de água para estar trabalhando, e precisa da água para estar fazendo higienização, né, tem que lavar a mão toda hora, tudo isso. E 15 dias, e as pessoas, as empresas vão dar folga, não sabe se como vai pagar os funcionários, já tem aí determinação do governo federal de cancelar contrato. Então, tudo isso, a população, sobretudo os trabalhadores e os pequenos e microempreendedores vão ficar, os ambulantes, vão ficar aí com um fardo maior. Então, a gente solicita aqui ao prefeito que faça essa interseção junto à Energisa e à Copasa, que adie esse pagamento, essa data de vencimento, para que não haja corte nesse período. Nós precisamos muito agora da compreensão da Copasa, compreensão da Energisa, que facilite esse momento, que entenda esse momento que a população está vivendo. É uma situação diferente, que nunca ninguém viveu isso. Então, a gente precisa, sim, de ter entender esse momento da população e não cortar a água e cortar a energia das pessoas que, porventura, vier atrasar o pagamento das contas. A gente sabe, tem pessoas que dependem, que têm lanchonete, tem restaurantes que vão ficar fechados, depende de faturar para pagar os seus compromissos. O que entrar, alguma coisa que entrar, vai ser para pagar aí a alimentação ou pagar algo de extrema necessidade. Então, entre opções assim de prioridade, a água e luz vai ficar para depois. Então, a gente pede aí a compreensão dessas agências. A gente sabe que aí é algo assim que depende do Estado, mas essa fala nossa aqui, junto aí com a intercessão do prefeito, vai chegar até os responsáveis. E precisa tomar essa medida. Não só em Ubá, mas em todo o Estado. Alguns estados já estão fazendo isso. Acho que aqui em Minas Gerais tem que ser feito isso, né? Então, a gente pede aí, o prefeito já está trabalhando muito, né? E está se dedicando muito, reunindo aí com os empresários, reunindo com líderes religiosos, com todas as categorias de hospitais, com o transporte, está se reunindo, está buscando soluções para isso. A gente faz um apelo aqui também à população que respeite esses decretos de confinamento, a pessoa respeitar a quarentena que está se pedindo para respeitar, ficar em casa, que quanto mais rápido a gente se livrar desse pico da doença, do vírus, que está para o final de março, início de abril agora, quanto mais a gente evitar a proliferação do vírus, a gente vai sair mais rápido disso. Então, a gente pede à população que tenha esse entendimento, que respeite, fique em casa, se não tem o que fazer na rua, não é de extrema necessidade, não saia de casa, fique em casa, para que a gente possa sair disso. Tem muitas pessoas que, às vezes, não estão levando a sério o que está acontecendo, mas quando começar a vir os problemas na pessoa, por exemplo, as contas começarem a vencer, as empresas começarem a fechar, houverem mortes em nossa cidade, perto da gente, a gente vai pensar, vai falar, por que eu não fiz isso antes?
Então, a gente pede à população, quanto mais respeitar esses decretos que está sendo feito pelo prefeito, quanto mais rápido a pessoa obedecer, a gente vai passar por isso. Então, fica aqui essa sugestão, essa indicação ao prefeito. Eu quero até pedir aos vereadores que quiserem assinar com a gente essa indicação aqui, está à disposição de todos os vereadores. Eu acho que se a Câmara assinar também, fortalece ainda mais o pedido, que aí é uma Câmara com os 11 vereadores legitimando aqui o nosso pedido, está à disposição de todos os vereadores. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente. Obrigado. Vereador Alexandre. Senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, profissionais da imprensa, público de casa que nos acompanha. Realmente, essa indicação do vereador Zé Roberto irá favorecer aquelas pessoas menos favorecidas e, principalmente, senhor presidente, os microempresários, né? Pequenos microempresários que trabalham muito para manter sua empresa de pé, né? Parabéns, vereador, pela indicação e tenho o meu voto favorável, viu? Obrigado, senhor presidente. Vereador Gilson. Vereador Pastor Daci. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu não poderia deixar de falar sobre essa indicação do vereador José Roberto, 056, veio numa boa hora. Todos vão de convir que realmente a empresa parada, se for realmente uma empresa de bom suporte, né, um suporte médio ou alto, tudo bem, aguenta, mas o microempresário vai ter dificuldade realmente para resolver os seus problemas financeiros. Então, acredito que a Energisa e a Copasa, que não terão prejuízo nenhum, em paralisação nenhuma, né? Eles vão continuar faturando, que eles possam botar a mão na consciência e ver que a hora é boa. Então, essa indicação, vereador José Roberto, 065 veio numa boa hora. E, aproveitando e dizer que esperamos que com 15 dias de quarentena, nós venhamos sair dessa situação difícil. Até porque o nosso clima é um país tropical e não tem nada a ver com a Itália, né? Que está batendo recorde aí de mortes, que é um país pequenino, do tamanho do Sergipe, nossa, por incrível que pareça, né? Itália é do tamanho do Sergipe. E é um clima frio, e a idade média lá que se organiza lá, mais ou menos de 81 anos. E a nossa idade média aqui, que tem no Brasil, é 31. Então, a diferença, os idosos lá sofreram a pancada, porque estão realmente vulneráveis. Eu, mais a Rosane, temos essa idade aqui, estamos vulneráveis também, mas o clima nos ajuda, né? Nós temos imunidade para dar e vender, né? Nós temos energia, corremos atrás, e aí realmente o vírus, o corona só pega quem está realmente debilitado, né? Tem bronquite asmática, glicose altíssima, mas esperamos com quarentena de 15 dias, nós venhamos voltar a todas as atividades aqui. Eu espero em Deus, espero também na consciência das autoridades que liberem o povo para trabalhar. Muito obrigado, senhor presidente. Parabenizo também o autor do projeto, Zé Roberto, pela essa brilhante ideia que você teve. Vereador Gilson. Senhor presidente, nós entramos com essa indicação 060, nós pedimos ao senhor prefeito, o senhor Edson Teixeira Filho, que ele solicita o setor competente, que é o Vicente de Paula Pinto, devido a essas fortes chuvas que teve aí, nós pedimos para limpar e passar roçadeira e patrol, senhor presidente, nas estradas da comunidade Milho Verde, Morro da Muxiba, Cachoeirinha e Córrego Santo Anastácio. Por quê, senhor presidente? Eu liguei para o senhor prefeito e passei pelo WhatsApp dele. Aquela comunidade lá, senhor presidente, o que está acontecendo? Devido a essas fortes chuvas, cresceu muito o mato e as estradas foram afunilando. Então, nós pedimos ele que peça o setor competente lá que realiza. A gente sabe que esse negócio agora de coronavírus e tudo, quanto há que está acontecendo aí, tudo. Mas o que acontece? Já vai fazer 3 meses e nós mostramos pelas fotos tudo, lá para o lado ali da Boa Vista, alguns setores ali, indo para o lixão também. É isso que nós pedimos nessa indicação aqui. E a outra, senhor presidente, junto com o colega vereador aqui, o Edeir, devido a essas fortes chuvas que teve aí, lá na rua Geraci da Silva Marcos, no bairro Meu Sonho,
e lá na rua Marieta Campos, Silva Marcos, Fundo Dolaria. Senhor presidente, duas empresas que residem lá naquela localidade, o que aconteceu? Caiu e foram para o leito do rio. Se não tomar uma atitude rápida, fazer um desassoramento do rio, no trecho que passa próximo a esses números, senhor presidente, o que vai acontecer? Eu já passei essas fotos anexas, virou uma praia lá, senhor presidente. Um acúmulo de areia e terra. Está aqui na foto anexa. Então, é isso que eu estou pedindo o secretário do Meio Ambiente, Vicente de Paula Pinto. Ali é coisa emergencial. Já vai fazer mais ou menos, senhor presidente, quase um mês. Então, estive lá semana passada, junto com o colega vereador EDI, junto com o colega Zé Roberto, vereador, que tome essa atitude e antes que aconteça outra catástrofe. Só isso, senhor presidente. Então, vamos colocar em votação a indicação 060, 062 e a indicação 065. Está em votação. Aquele que estiver de acordo, permaneça como se encontra. Que discordarem, que se manifestem, por favor. Proposições aprovadas por todos. Ordem do dia para a próxima reunião ordinária se realizar no dia 30 de março de 2020. Primeira discussão e votação de matérias que foram alvo de pareceres lidos, bem como discussão e votação das proposições dos senhores vereadores. Eleição. Tendo em vista que os cargos de segundo vice-presidente e segundo secretário estão vagos, havendo a necessidade de preenchê-lo, procedo agora mais uma tentativa de eleição e gostaria de saber se algum vereador habitasse ao cargo do vice-presidente e do vice e o segundo secretário. Algum vereador deseja? Tá. Diante da desinteresse dos senhores vereadores em ocupar os cargos vagos da mesa da Câmara, declaro frustrada mais essa tentativa de eleição. Só para reforçar a pedido do vereador EDI sobre o ofício 053/2020, que veio lá do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Venho comunicar a Vossa Excelência que, por decisão da Corredoria Regional Eleitoral, ofício circular do CREA 014/2020, tendo em vista a grande preocupação frente à transmissão da doença provocada pelo novo coronavírus, como medida preventiva, inicialmente no período de 16 de março a 7 de abril, o atendimento ao leitoral ocorrerá exclusivamente pelo sistema de agendamento eletrônico, a fim de evitar aglomeração de pessoas nas filas. Tá ok? Agradecemos a presença de todos, declaro encerrados os trabalhos dessa sessão e vamos iniciar a sessão extraordinária que terá na ordem do dia os projetos que sofreram a primeira discussão e votação. Senhor presidente. Pois não, vereadora Rosângela. Eu solicito que fosse ouvido o plenário, que fosse mantido o mesmo quórum de presenças e as matérias que sofreram primeira votação na noite de hoje, que também fosse mantido o mesmo quórum. O plenário está de acordo, sem ser o projeto 012 que o vereador EDI pediu. Então, agradecemos a presença de todos, declaro encerrados os trabalhos dessa sessão e tenha uma boa noite. Antes de dar boa noite, tem um pedido, por gentileza, eu peço desculpa. Pode? Senhores vereadores, considerando o atual momento crítico que o país se encontra, devido à pandemia do coronavírus, considerando ainda as medidas de prevenção ao contágio e enfrentamento e contingenciamento no âmbito do município de Ubá,
considerando que incumbe também ao Legislativo ubaense fazer a sua parte e tomar as medidas cabíveis para a prevenção e controle do coronavírus, a mesa diretora da Câmara Municipal de Ubá, no uso de suas atribuições legais, vem informar que, a partir de amanhã, dia 24 de março de 2020, os veículos da Câmara ficarão temporariamente proibidos de deixar as dependências do Legislativo até segunda ordem. Informar ainda que o motorista contratado estará temporariamente afastado de suas atribuições até sexta-feira, dia 27 de março de 2020, podendo ser solicitado a qualquer momento, caso a situação melhore. Contamos com a compreensão de todos. Boa noite a todos.